Olá, estamos iniciando mais um bate-papo do Coletivo FOC, esse território livre com lugar de fala, que não descola da identidade social, política e cultural do nosso povo. E hoje aqui estamos com duas pessoas massa da cultura. Do lado aqui, Rodrigo Bico, né, ator, artista visual, poeta, né, Rodrigo? Isso. E atual coordenador do Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte, do RN, né? Isso mesmo. E aqui com Denise Amaro, né, produtora cultural, que atua aí em produções que vai desde o grafite ao cineprove, né? Isso mesmo. Bom, inicialmente eu vou passar a bola para o Rodrigo aqui. A ideia era iniciar falando como é que tua história de vida entra na arte, ou como a arte entra na tua história de vida. Ai, que ótimo, Rogério. Então vou aproveitar para fazer isso com poesia, pode ser? Opa! Coincidentemente eu tenho um poema que eu venho do Antônio Francisco, nosso mestre da cultura popular, cordelista de Mossoró, recita sempre um poema chamado Galope, né? O Galope à Beira-Mar, que se chama também. E Antônio Francisco recita um poema onde ele se apresenta. Então eu vou me apresentar recitando um poema que fala das minhas origens, lá no Conjunto Pirangi, no bairro de Neópolis. Né? E eu disse, não, vou fazer um galope desse para me apresentar. Foi para uma atividade, uma oficina de teatro que eu participei, e pediam para que a gente preparasse algo para se apresentar. Eu preparei esse texto que diz assim: nasci em Natal, em terras potiguares, criado na rua, jogando e brincando. Também gostava de ficar desenhando, subindo o morro junto com meus pares. Assim eu ia me espalhando nos lares, aprendendo os ensinamentos do mundo. A imaginação virou um poço profundo e assim comecei a me espalhar. A arte em mim criou o seu lugar e aqui me firmei nesse solo fecundo. No teatro comecei com o João Redondo, boneco animado no pátio da escola, me dividia ali entre a arte e a bola. Assim eu aparecia e ia me expondo também nos debates. Eu ia me impondo na política estudantil, eu me envolvi, assim me formei, me desenvolvi, apelidado de bico. Eu ia bicando, onde dava para entrar, eu ia entrando e assim, bem cedo, muita coisa vivi. Depois conheci o grupo Facetas, Quemo Tretas e outras histórias, grupo que mudou muitas trajetórias, tirou do casulo muitas borboletas. O teatro é grito, são minhas trombetas, com ele me formei cidadão e artista. Sou engajado e também socialista, foi assim que me formei. Que entrei na universidade, cabeça feita e bem jovem na idade, gosto de poesia, só não sou repentista. Aqui eu falo um pouco de mim e essas palavras são bem muito poucas, só faço deixar as pessoas bem mocas, pois sempre falei bem muito alto, por isso me jogaram em cima do palco para muita poesia por aí recitar, sem nunca ter medo de me arriscar, e pelo mundo eu vou me espalhando, pois quero seguir por aí encantando, e a luta na arte tem o seu lugar. Meu pai é Betinho, minha mãe é Tica, sou filho da classe trabalhadora. Monique é minha eterna professora, tudo isso em mim se corporifica, também me orgulha e dignifica. Tenho ousadia, não peço pinico, com sol e leão eu digo que fico. A vocês agradeço a vossa escuta e peço que nunca fujam da luta. Sou ator, sou poeta, sou Rodrigo Bico. Opa! Uma vez eu fiz esse poema e eu pensei, pô, Bico, você tem... Meu problema é que eu tenho que decorar, né? Que Antônio Francisco decora tudo, mas eu acho que essa coisa de fazer muita coisa acaba ocupando um pouco também. Mas é isso, Rogério. Esse poema fala um pouco da minha trajetória, né, lá no Conjunto Pirangi, no bairro de Neópolis, mas a arte, de fato, entra na minha vida através de um tio meu, que era artista visual, chamado Jobessé Alípio. Né? Ele trabalhou na Secretaria da Educação do Estado, era um grande retratista, ele participava, não sei se você lembra, da exposição dos canhotos, né? Sim. Era uma exposição muito legal. Todo ano eles expunha lá os seus quadros, né? Infelizmente ele partiu para outro plano, mas eu desde moleque cresci vendo ele desenhando, meu irmão também. Só que de fato o teatro entra na minha vida e me catapulta, né, para o teatro. Então
Depois chega a poesia no próprio grupo Facetas do Berilo, quando Monique organizava, Monique, minha professora de artes, hoje professora do IFRN de São Paulo do Potengi, também organizava saraus poéticos, fazia um evento no Dia da Poesia chamado Assalto Poético, que a gente invadia a sala de aula para recitar poesia, né? Assaltava a aula para recitar poesia. Então, são várias coisas que vão cruzando, né, a minha trajetória enquanto artista, né, e eu bebo um pouco nessas linguagens todas, tendo o teatro ali como o meu carro-chefe, né? Mas hoje eu desenho, pinto, se der para fazer um grafite, eu vou lá, me jogo, já fiz isso em alguns bares, casas de espetáculos aqui, como no Rosa Jacartó, na Resistência, no antigo Acabou Chorar, e para onde você for nesses lugares, são desenhos feitos por mim, né? Minha filha já adora fazer também, já faz junto, vive com a arte, a gente tem uma arte muito presente, quem acompanha meu trabalho aí nas redes sabe que eu vivo muito essa coisa da cultura, da arte diariamente, né? Então, foi assim e é isso, né? A arte, ela Massa. invade a minha vida e a gente vai fazendo. É isso aí. E você, Denise, como é que sua história de vida entra na arte, na cultura, ou vice-versa? Assim, desde que eu era muito nova, eu queria ser atriz, né? Assim, coisas que foi juntando o útil ao agradável. Eu nunca consegui, assim, de fato ser. Ainda bem que, tipo assim, a gente não é aqui agora com o Rodrigo Bico, porque eu sempre quis entrar no Facetas no Tretas, Eita, mas também é. nunca. Mas olha, tá em tempo ainda. Mas, assim, a produção cultural entra, de fato, no Enem, né? Que eu disse que a última vez que eu ia fazer o Enem era aquele de 2021 e não ia mais tentar. E aí eu consegui entrar no curso de produção cultural. E aí foi aí que no IFRN. E foi aí que realmente eu vi que essa era uma parte, assim, da minha história que eu não estava, assim, um pouco escondida, né? Que eu não sabia realmente, mas que assim que eu entrei, que eu fui conhecendo a história, que eu fui conhecendo o curso de produção cultural, que eu realmente disse aquilo ali, isso aqui é pra mim, isso aqui é que eu quero fazer o resto da minha vida, assim, inteiro. A gente sabe que é um pouco difícil, né, viver da arte, mas a gente vai tentando, né, vai pegando, assim, os ganchos, vai tentando conseguir. Agora que enquanto a gente tá no curso, a gente consegue ter muitas coisas, muitas oportunidades. Então, o IFRN tem sido, assim, uma mãe, assim, um pai pra gente, né, pra gente conseguir realmente fazer. Então, dentro do IFRN, eu já fiz, fiz teatro. Acho que um dos pontos, assim, um dos projetos que foi o ponto alto, assim, pra mim, de eu dizer, isso aqui que eu quero, foi realmente a exposição Abiaiala que a gente fez, que é do pessoal do Ateliê ao Céu Aberto, que eles vão pintar lá o dia inteiro e a gente faz a exposição. E a gente fez, assim, uma coisa diferencial mesmo pra galera, pra eles irem conhecer, se emergir ali dentro, né? Então, acho que, assim, de fato, a minha história, assim, com a arte. Beleza. Rodrigo, agora entrando, né, na temática mesmo da questão cultural que está posta aí, explica o que é um comitê de cultura. Vamos lá, é uma pergunta que muita gente faz, né? Porque é um programa novo do Ministério da Cultura. O presidente Lula, durante a campanha eleitoral e visitando os estados brasileiros, né, chegou para hoje o então secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, que acompanhava ele durante o processo eleitoral nos estados. Ele disse: eu quero criar em cada estado um comitê de cultura, né? Eu quero um espaço que possa fazer com que o Brasil inteiro acesse as políticas do Ministério da Cultura, criar esses comitês para ter essa missão. E aí, em 2023, teve o edital, né, um edital público, teve uma chamada pública, foram 3 projetos inscritos aqui do Rio Grande do Norte, nós conseguimos aprovar. Então o edital ele é bem burocrático, é tudo via Transferigov, transparência, marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? É um volume de recursos que para muita gente pode parecer alto, mas para o volume de coisas que a gente executa também
é um valor satisfatório, né? A gente atua em 3 regiões prioritariamente do estado, mas amplia para isso. Então, o pessoal lá do Ciranduís, em Janduís, tem uma parte da equipe do Ciranduís que atua em Mossoró. Temos o Casarão da Poesia em Currais Novos, que pega boa parte do Seridó. E aqui, em Natal, o nosso grupo, que é a OSC Celebrante, né, a Organização da Sociedade Civil Celebrante, ela acaba organizando, né, coordenando o programa como um todo aqui no Rio Grande do Norte, né? Então a gente recebe todo mundo que vem do Ministério da Cultura, né, para dar oficina, para bater papo com a sociedade civil, para visitar pontos de cultura, espaços culturais. Então todo mundo do MINC que chega aqui do Sistema MINC, da FUNARTE, do IBRAM, da Fabiano Piuba, por exemplo, que é da formação em literatura, né? Então a gente já recebe muita gente lá no nosso espaço e, consequentemente, a gente convida também para circular na cidade, no estado, né, para conhecer onde as políticas do Ministério da Cultura estão chegando ou aonde ela pode chegar, né? Então os comitês de cultura compõem a Secretaria Nacional dos Comitês de Cultura, que é coordenado pela secretária Roberta Martins, e dentro do organograma da secretaria nós ainda temos os escritórios estaduais, porque antes o MINC só tinha escritórios regionais, né? E agora tem escritórios estaduais. Então, cada estado tem um coordenador do escritório estadual do MINC, que é Fábio Lima, que é um bom nome depois para você trazer também para bater esse papo. E o escritório acaba ficando mais com essa responsabilidade da relação com as instituições, né? Com a execução das leis, com a relação com as secretarias municipais e estadual, e a gente acaba se relacionando mais com a sociedade civil, fazendo com que a sociedade se prepare, né, através de formações para acessar os recursos do Ministério da Cultura. Por exemplo, a gente vai ter agora uma oficina com Cecília Oliveira, que é assessora de imprensa da cultura, um quadro, né, da nossa cultura. Vai ficar também disponível, né, no YouTube para quem quiser ir lá ouvir, entender como é que se faz uma boa comunicação do seu projeto cultural depois que ele é aprovado, né? Então a gente atua na frente da formação, por meio da educação popular, a gente tem esse papel de trabalhar na mobilização e na participação social. Vamos realizar agora uma série de conferências livres de cultura, organizadas pela sociedade civil. Elas são livres porque elas não têm ligação direta com a conferência municipal, ou estadual, ou nacional, né? É uma tentativa nossa de estimular a reorganização das cadeias produtivas da cultura, né? Então, comunicação, os pilares, né? Comunicação, formação, mobilização social, né? Democracia participativa, né? O comitê quer estimular e tem tentado estimular essa participação social e o acesso às políticas do Ministério da Cultura. Beleza. Muita coisa, mas a gente vai lá, estamos fazendo. Você falou, Denise, que o IF tem sido um espaço, né, potente para você atuar já nesse campo da produção cultural. Conta um pouco dessa experiência de atuação já. De atuação, bom, a gente no momento está atuando mais dentro do IFRN do que fora, né? Agora a gente vai um pouco mais para fora, mas ultimamente a gente tem um espaço. A gente tem uma disciplina que é 2 disciplinas, na verdade. Uma elaboração de projetos e outra de execução de projetos. Então, nesse meio tempo, a gente aprende um pouco de tudo, né? A gente aprende a pré-produção, a produção e a pós-produção de como funciona. E dentro dessas disciplinas, a gente fez um projeto que se chama Grafite Educa. Na verdade, esse projeto já existia. É do Emanuel Áquila, que é um grafiteiro daqui de Natal, e da Zona Norte também. E aí a gente quis trazer ele para dentro do IFRN, porque é muito pouco usado, assim, celebrado a cena urbana, né, dentro do IFRN. Então a gente trouxe ele um pouco para dentro e foi uma coisa assim muito boa também, um projeto muito gostoso da gente fazer, da gente executar. Assim, ela tem sido realmente gratificante, tem sido muito de bagagem mesmo, né? Da gente ter uma bagagem para poder a gente atuar do lado de fora do campus. Porque a gente um dia vai sair, né, do IF, a gente não vai ter mais
aquele lugar ali, então a gente vai ter que caminhar com as nossas próprias pernas, assim, sem ter o IF. E falando disso também, eu queria até falar que a gente criou a cartilha Cangoleira, que é em homenagem ao livro que é de Homero Homem, que é o Cabra das Rocas. A gente criou essa cartilha com a intenção de certa forma, ser um pouco mais divulgado também esse livro, né? Que acho que eu mesmo só conhecia agora depois que eu entrei no IFRN. Então a gente fez ele nessa intenção de a gente falar um pouco mais sobre esse livro, de celebrar um pouco mais as rocas também. E acho que é por aí, assim, mais ou menos, sabe? Tem sido uma experiência muito boa, muito gratuita, assim, que eu espero realmente colher bons frutos depois que eu sair de dentro do IF. Com certeza. Essa coisa do IF é muito importante, né? Porque ela traz uma qualificação para a produção cultural Com qualidade. potiguar muito grande, né? Desde quando era lá no IFR em Cidade Alta, agora lá nas Rocas, né? Então você vê hoje atuando, né, no mercado de trabalho potiguar muita gente formada pelo IFRN no campo da produção cultural, de eventos também, né? Que tem outro curso que é ligado também, né, a lazer, né? Então você vê muita gente qualificada, isso é muito legal. Nesse tempo, né, já fazendo o link, né, com as políticas do Ministério da Cultura, com a possibilidade da perenidade desse recurso da PENAB, né, que vai vir todo ano, e o presidente Lula tem vontade que isso seja fixo, não só em 5 anos que está lá na lei, né? Então, assim como é o SUS, que todo ano manda os recursos lá para a saúde, né, para os hospitais, para emergência, para... A política de fomento só é efetiva, né? Efetiva, Inclusive, pegando o gancho de que você aponta, né, o Comitê de Cultura como uma estrutura nova dentro, numa relação com o Ministério da Cultura, e vem exatamente no momento em que o Estado do Rio Grande do Norte cria a sua Secretaria de Cultura e agora, mais recente, o Sistema Estadual de Cultura, que inclusive foi sancionado já agora pela governadora. Fala um pouco dessa relação, da importância desses componentes, desses elementos. A criação do Sistema Estadual de Cultura tem sido, inclusive, uma prerrogativa que os estados devem cumprir, estados e municípios, para poderem continuar recebendo os recursos da PENAB. Isso está rubricado na Lei Paulo Gustavo e agora na Política Nacional Aldir Blanc. Então, o compromisso da governadora de criar a secretaria e de agora sistematizar a cultura, assim como temos o Sistema Único de Saúde, agora nós temos o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Estadual de Cultura, né, com secretaria, né, plano de cultura e um fundo de cultura. A gente ainda tem um fundo de cultura que precisa ser enfrentado, o governo precisa enfrentar a execução desse plano, desse fundo, transformá-lo numa realidade. Esse plano estadual ele precisa ter uma capilaridade maior. O sistema, a própria lei do sistema agora aponta a criação dos planos setoriais. Então, inclusive, essas conferências que a gente está organizando, claro, sem ter uma relação direta com o governo do estado, mas já é para estimular a organização dos setoriais para contribuir com a criação dos planos. E outro lugar que é de fundamental importância, que é o Conselho de Políticas Culturais, que é uma reivindicação antiga do setor cultural. Eu costumo dizer que o comitê, ele não é um conselho, o comitê ele faz um papel de estímulo à participação social, de estímulo à criação dos conselhos, de estímulo da atuação dos conselhos, porque nós não temos esse poder de sindical, esse poder de conselheiro eleito pela sociedade civil. Nós não chegamos a ter uma representatividade como um conselho tem, uma vez que ele é eleito e escolhido pela sociedade civil para aconselhar, né, e deliberar junto à Secretaria Estadual de Cultura as políticas de cultura. Então é fundamental esse momento que a gente vive do Sistema Estadual de Cultura, da criação do Conselho. A gente precisa que a Secretaria comece a fazer uma escuta ativa da sociedade civil para saber que formato de conselho, porque na lei ele não diz o formato do conselho, ele só aponta a criação do Conselho de Políticas Culturais, mas a gente precisa saber a quantidade de cadeiras, quais os setoriais que vão ter cadeiras nesse conselho,
qual a quantidade de pessoas da sociedade civil e do poder público que vão ocupar. Então é um passo que a gente ainda vai ter que caminhar em diálogo com a Secretaria Estadual de Cultura para que a gente consiga efetivar e transformar esse sistema estadual de cultura num organismo vivo e que esteja funcionando plenamente. Ótimo. Denise, você falou um pouco da experiência desse ambiente do IFRN durante a formação, mas a gente sabe que você já atua junto com outras pessoas aí fora mesmo, né? Isso. Do IFRN, inclusive com a criação de uma produtora, não é isso? Isso. Fala um pouco sobre esse projeto. Eu e as minhas amigas do IF, a gente montou uma produtora que se chama Monarte Produções. Atualmente a gente está trabalhando mais com o stand-up, trazendo o stand-up lá para o Teatro Alberto Maranhão. Então, aos poucos a gente está trazendo nomes nacionais e nomes daqui também do RN. E também a gente tem, junto com eles, com essa Monarte, a gente também tem o Cineclube Fatal. Sim. Que atualmente ele é o Cineclube itinerante. A gente criou ele, quer dizer, minha amiga Brena, ela criou, né, e chamou a gente para fazer parte dele. Então, a gente está trazendo alguns filmes internacionais, e a gente bate papo depois no final da sessão. E também a gente está trazendo também curtas daqui do estado, né, do RN. E aí a gente está também com a intenção de, que a gente ainda não foi aprovado em alguma lei, mas a gente está pretendendo fazer outros projetos, né, voltados para a criança, para o adolescente também, para formar esse pessoal também, né, para eles não ficarem de fora da produção. E trazer um pouco para cá, para a Zona Norte mesmo, né, porque acho que a Zona Norte, ela é um pouco carente disso, né? A gente tem muitos produtores aqui, mas que a gente muitas vezes precisa ir para o outro lado da ponte para fazer projetos, para fazer eventos, para a gente ser ouvida, né? Então, no momento a gente está assim, né, caminhando, né? A gente está com muitas coisas no papéis e aos poucos a gente está realmente colocando à frente, né? Isso. Agora eu quero lançar para vocês, assim, o Coletivo FOC surge em 2004, né, com o propósito de ser um coletivo de comunicação, de imprensa livre, comunicação popular. E não é fácil, né? Como todo projeto independente, fazer jornalismo independente. E a gente está inaugurando esse estudo aqui na Zona Norte, exatamente com esse propósito, né? De ser um espaço, como a gente falou logo no começo, é um território livre, com lugar de fala. A provocação agora é que vocês façam uma reticência, porque esse papo não acaba aqui, com certeza, né? E fala da importância de ter um espaço na Zona Norte para fomentar a arte e a cultura. Eu acho, primeiramente, parabenizar, né, o Coletivo FOC, né, por tantos anos na luta, assim, registrando a luta social através de imagens, no audiovisual, no site, né, e agora ampliando, né, com o selo de ponto de cultura, que eu costumo dizer que tem muita gente que já é ponto de cultura, independente de ter o selo, independente de ter o recurso. Acho que vocês fazem isso com maestria já há muito tempo, né, e espaços como esse, aqui na Zona Norte de Natal, né, que é uma região riquíssima de cultura, porque o povo costuma dizer, eu não gosto desse discurso vira-lata, Natal não tem culturas. Isso aí é um papo que fica querendo comparar com Pernambuco, com Ceará. A diferença é que esses estados, eles são metrópoles que utilizaram muito bem o seu marketing, né, turístico para colocar a cultura no front, né? Eu acho que o Rio Grande do Norte tem muita coisa. A Zona Norte tem de tudo, né? Tem cultura popular, tem cultura urbana, tem cultura periférica, tem teatro, tem dança, tem música, né? Você tem equipamentos culturais importantes aqui, como o Complexo Cultural da UERN, você tem
né, a área de lazer, você tem Projetar os valores. exato, nossos valores na comunidade de África. Claro que a gente precisa mais, né, para o tamanho que a Zona Norte tem, né, para o que chega a ser quase 50% da população da nossa cidade. A gente precisa que os equipamentos públicos também venham cada vez mais para cá, né, com qualidade, que ele não fique só na Zona Sul e no centro de Natal, leste e centro, né, assim como a Zona Oeste e a Zona Norte, elas são, necessitam, né, de equipamentos ainda mais qualificados, mas enquanto não tem uma turma que resiste, que faz, assim como vocês, né, assim como nossos valores, como os projetos aqui que Denise cita, né, e que se espalham aqui por essa região. Então é fundamental que essas ações continuem acontecendo. Eu acho que a gente está com alguns atrasos no repasse do recurso do comitê, mas assim que a gente tiver funcionando em plenos pulmões, a gente quer ver também se consegue trazer ações aqui para essa região da cidade, para que a gente não fique... A gente já tenta fazer as coisas um pouco de forma híbrida, né? Por exemplo, essa oficina de comunicação ela vai acontecer presencialmente na nossa sede, que temos toda uma estrutura de projeção, de transmissão online, de internet, mas também online para quem quiser do estado participar da oficina, né? Também assistir e contribuir. Então, a gente tenta fazer as coisas hoje já de forma híbrida, mas a gente sabe que tem gente que não entra no computador, que gosta do presencial, então a gente com certeza vai chegar aqui. Eu acho que esse momento acaba sendo um momento também de provocação, né, para que a gente saia do eixo comum, né, da gente, do nosso conforto, né, e eu acho que é isso, tem que celebrar o trabalho de vocês, a cultura, a arte, o que é desenvolvido na Zona Norte, né, eu acho que esse pontapé inicial que vocês estão dando aí vai render muitos frutos para o bairro, para a região, né, para a cidade do Natal e, consequentemente, para o Brasil. Isso aí. E aí, manda ver aí. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por ter chamado e por ter aberto esse espaço aqui para gente conversar. E que acho que esse seja um espaço livre para a gente poder trazer mais e mais pessoas. A gente espera também que esses recursos que estão vindo, né, que vem vir até 2027, 2028 mais ou menos, seja muito bom e que a gente que é da Zona Norte possa fazer muitas coisas aqui também, que a gente não precise atravessar a ponte para poder fazer, para poder ter acesso à cultura, né? Então, espero que isso seja muito bom, assim, muito bom. Mas é isso, gente. Obrigada. A ressaltar isso também, né, que você falou, né? Geralmente a gente quer fazer coisas para chamar muita atenção, aí quer chamar os famosos, né? Então, mas tem uma galera que está começando, que às vezes nem está começando, já está fazendo faz tempo, né? Tem visita. Exato. Então é importante demais esse momento e que esse padrão continue aí, que eu acho bem bacana. Massa, agradecer demais a Rodrigo Bico, como sempre, né? Certo. Agradecer a Denise, com certeza a gente vai estar ocupando muitos espaços juntos, com certeza. Outros e mantendo fortalecendo, né? Porque, inclusive, o nosso projeto do estudo é apenas um passo, né? A gente tem redação itinerante, enfim, o dia a dia. Muito bom. E vamos construir juntos. Massa. Beleza? Obrigada. Massa, valeu. Valeu, gente.